Está entrando no ar o programa A Voz de Campos. A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação para todo o Brasil e o mundo. Programa A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar o programa A Voz de Campos, feito com interatividade. E você é a prioridade. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo, né, José? Hoje, na calma, na tranquilidade. Esse pequeno atraso nosso, pedindo desculpa ao professor Eduardo Peixoto, aqui presente na técnica. Já agradecendo aí a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele vai fazer. Quanta coisa, né, Eduardo? Precisa que está no alcance da gente. É o que nós não podemos, Deus faz, né? O sobrenatural, o impossível é com Ele mesmo. Vamos ter aqui a participação da Luciana com o nosso produto que nós temos veiculado aqui, um produto de suprimentos. A gente começa com ela aqui e receber a Andréia Souza. Andréia Souza, ela é psicóloga, terapeuta clínica. E o Eduardo Peixoto, todo mundo já sabe, é uma figura pública da nossa cidade, é esposo da nossa amiga, minha prima, né, Odisseia Carvalho, né, marcar a presença de Eduardo aqui, marcar a presença da Odisseia, que depois até vou perguntar aqui, Eduardo, sobre a questão aí que eu vi nos jornais essa semana. Eduardo depois vai contar essas novidades pra gente aí, porque não custa nada a gente, né, dar uma escorregada para saber notícias. Mas o tema hoje é comportamento humano, mentes inquietas. Sua mente é inquieta? Você é ansiosa, você é o que diz imperativa. Então você é imperativo, ansioso, o homem tem mente inquieta, a mulher, ela que tem mais mente inquieta. Bem, quero falar que foi a Luísa Scala, minha neta, fez uma rema aqui pra nós, uma pauta, pediu: vó, não sai da pauta não, vou fazer o possível, minha netinha, vou fazer o possível. E a Luciana tá aí, Josiel, enquanto meu amigo, meu companheiro de trabalho busca ali a André, e a Luciana vai aqui começar conosco. A Luciana e os seus produtos de suprimento. Nossa, e com um tema tão importante, né? É verdade. Luciana, a gente não conversou essa semana, tudo bem? Como é que tá as férias? Luciana, acho que já apresentei lá de Nova York, mora em Nova York, mas veio passar as férias de julho aqui no Brasil. Como é que tá? Tá muito frio aí? Nada, tá uma delícia, né? Perto até do que a gente passa lá, tá muito gostoso. E eu uma correria, aproveitando as férias para resolver tudo. Dá uma localizada aí na imagem, Então nós vamos aí falando aí sobre mentes inquietas, enquanto a Luciana vai aí localizando aí a imagem e tal. A gente já preparando o fundo, teve um probleminha até. Ô, Eduardo, mentes inquietas eu acho que é um tema assim que os professores vão de afronta mesmo, né? Quando eu li a pauta de Luiz, eu comecei a pensar, assim, um exemplo de mente inquieta, né, que foi, assim, uma coisa bastante interessante para o mundo inteiro e principalmente para o Brasil. Então, acho que ela voltou. Bom, Luciana, pode falar, Eduardo. Dá mais uma localizada aí.
Bom, Afasta um pouquinho. A modernidade traz muita inquietação. As informações são muito rápidas, em grande quantidade. Muitas vezes ela não traz as informações corretas, né? Vem carregada de muita mentira, né? Eu prefiro usar, até hoje é moda falar em inglês algumas palavras, mas eu prefiro usar a palavra mentira. Mentira é muito clara, né? Então, a gente sabe o que é um mentiroso. O mentiroso é aquele que falta totalmente com a verdade. Então, isso e o mundo tem uma rapidez, né, de acontecimento das coisas que provoca muita ansiedade, muita inquietação na mente humana. Agora, tudo isso é também necessário que a gente saiba conviver com isso e ajude as pessoas a conviver com isso. Eu acho que isso sempre existiu, sabe, Roseni? Sempre existiu. Essa coisa sempre existiu. Mas eu acho que também tem algumas mentes que são muito inquietas, que a gente vai falar um pouco sobre alguns exemplos aqui. Tá. Eduardo, é isso mesmo, né? Vamos citar aí você que vive a realidade de sala de aula, você que vive aí de frente aí com essas mentes. Imagina 40, 50, 60, 80 mentes inquietas numa sala de faculdade. Eu acho que é 60 mentes inquietas, mentes diferentes, mentes pensantes. O professor trabalha direto aí, né, com esse material humano desse nicho aí humano aí, nesse foco de mente. Então, dá pra gente refletir bastante. Luciana, e aí, ansiedade? A ansiedade também faz a mente ficar inquieta? É o mal do século, né, Rose? E assim, é tão incrível o quão fácil seria resolver essa situação. Mas as pessoas estão tão voltadas ao passado ou ao futuro que acabam se desconectando do presente. Eu acho que esse é o maior motivo de inquietação, né? As pessoas estão sempre ali vivenciando o passado ou futuro, e isso gera essa inquietação, né? A insatisfação do passado ou a ansiedade com as respostas do futuro trazem essa coisa de não estar satisfeito, de não estar em dia com aquilo que você está vivendo no momento. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu já fui uma mente muito inquieta. Eu me tornei terapeuta a partir de um laboratório comigo mesmo. Eu tive uma doença por 2 anos e meio tratada, né, com psiquiatra, psicólogo, mas eu tive síndrome do pânico. Eu tive depressão, e isso tudo advindo dessa ansiedade, dessa mente inquieta, né? Eu sempre dizia assim que eu não tinha tempo para nada, e o tempo era meu pior inimigo, e eu brigava muito com essa história de tempo. Eu não gostava de dormir porque eu não queria perder tempo. Então, assim, quando eu vivenciei esse problema, 2 anos e meio, espectadora dessa minha própria loucura, eu tratei e eu percebi que o meu maior problema era a ansiedade. E aí eu fui estudar e venho estudando isso desde 2001 e buscando e pesquisando e fazendo disso a minha realidade hoje. Criei a Multiplicando Bem-Estar com essa preocupação, né, de levar a outras pessoas o reequilíbrio, o despertar dessa consciência, o que é que pode te trazer e te fazer estar em paz com você mesmo, né? E isso hoje é a minha maior missão, assim. Eu venho buscando isso para os meus familiares, para os meus amigos e para quem eu puder levar isso, porque é realmente patológico, é doentio, é enlouquecedor, né? Essa relação ruim com o tempo, com você mesmo e com esse produto chamado ansiedade. Nós trabalhamos com esses produtos, com esse suplemento. E o que você tem para ansiedade? Vamos focar hoje num produto aí que você tenha para ansiedade. Eu sei um que eu tô até querendo.
Olha, eu tenho 4 que eu acho que são assim perfeitos, né? O maior de todos assim, é o NX Cap, que é um blend de 3 óleos, que é o óleo de semente de girassol, o óleo de semente de abóbora e o óleo de semente de abacate. Os 3 produzem essa reestrutura orgânica, né? Essa reestrutura fisiológica, porque a ansiedade traz esse desacordo, essa bagunça interna, né? E aí, quando a gente começa a colocar essas moléculas em ordem, conseguir ordenar as moléculas, e aí nisso que eu hoje me prendo com a terapia ortomolecular, a gente realmente consegue dar ao corpo, à mente e ao espírito um resultado muito bom, né? Eu costumo dizer que células bem nutridas, bem orientadas, elas combatem, evitam e eliminam doenças. E aí o NX Cap seria maravilhoso para isso. Mas nós temos também o nosso ômega 3, que é maravilhoso, potencializado por ozônio, como todos os nossos produtos. Ele tem um resultado neural, né, nesse nosso sistema neural muito grande. E esse reequilíbrio, essa ordenação das sinapses promove uma calmaria, uma paz, né, muito grande. Um outro que eu sugeriria é o nosso trimagnésio. O trimagnésio, ele tem uma ação muito contundente no nosso intestino. E intestino saudável, ele realmente promove essa desaceleração. Tanto que tem o termo enfesado. Uma pessoa enfesada, que pra gente é uma pessoa carrancuda, mal-humorada, vem de cheio de fezes, né? Uma pessoa realmente com o intestino sujo. E aí um intestino limpo pode promover uma melhora muito grande, tanto física quanto mental e emocional. E um outro é o nosso Dream Bliss, que é a nossa melatonina. Melatonina não é medicamento para dormir, a melatonina é um hormônio que o nosso corpo produz e que nessa alta da ansiedade, nessa desconfiguração que a gente tem quando está ansioso, a gente não produz a melatonina ou no horário correto ou de forma correta, e isso promove insônia, promove transtornos de sono, o que vai piorar mais ainda a ansiedade. Então, a gente tendo aí um desses 4 ou os 4 juntos, né? Eu, por exemplo, me utilizo dos 4. Ele realmente promove uma saúde física, mental, emocional e espiritual muito grande. E, gente, isso não tem preço. Estar em acordo com você mesmo, poder dormir bem, poder estar com a cabeça no tempo correto, né? Nem nessa correria, nessa aceleração que o mundo nos promove, isso não tem preço. Realmente, estar em paz, né? Não que o mundo muda ou que as coisas deixam de acontecer, mas você passa a ter um novo olhar sobre tudo isso, e você passa a ter um novo entendimento e uma nova resposta para tudo isso. E aí a vida começa a funcionar como deveria ser sempre, né? Como Deus nos pediu que fosse, com abundância em todos os sentidos. Luciana, embora a gente precise conversar mais, a gente tem conversado um pouco nesse corre aí, né? Hoje muito, o programa... amiga. A minha filha vai operar essa semana e tudo vai acalmar na minha vida, porque nessa correria de ter que voltar, eu tive que acelerar o tempo para poder caber tudo aí dentro dessa agenda de um mês. Quero dizer você que você está muito bem. Eu não sou preparadora, eu sou observadora. O pessoal fala em mentes inquietas. O pessoal que eu trabalho na casa de recuperação com eles falam que as coisas passam batidas por mim, que eu passo batida pelas coisas, mas nada despercebido. Deve ser alguma coisa a ver com mente inquieta, né, Eduardo? É verdade, acelerada, né? Isso que eu falo isso, você né? passa batida, mas nada despercebido. E você está muito bem, é sinal que você se adequa muito bem no Brasil. E esse programa, hoje tem muito a ver com você, porque a Andréia é aí da região.
Andréia daí, Andréia, ela me ajudou muito com terapia e tudo. Ela é terapeuta clínica, Andréia Souza. O Josiel, acho que está tentando aí, ela está desde 3 horas, está tentando aí alojar a Andréia, mas está mostrando ali o seu produto, né? O nosso produto, Eduardo, é muito bom trabalhar o metabolismo, né? O ortomolecular, é tudo de moderno que existe. Eu anunciei esse produto porque eu sei que é de utilidade pública. Com certeza. A gente sai do tempo da medicação e entra para suprir o que o nosso organismo precisa, o que as moléculas precisam. Né? Trata, e ainda né? com o poder do ozônio, né, Rose? Que é surreal. É verdade, é verdade. Estou me preparando aí para fazer uns pedidos aí. As pessoas olham, veem e querem. Tem aquele que é da mente, né? Dá uma puxada aí, Josiel. Eu mesmo gosto de estar olhando os produtos, eu gosto de estar mostrando, porque o trimagnésio aí que a Andréia falou, enfim, vem para poder qualificar a vida, porque a indústria farmacêutica, ela tomou conta e há uma questão de um monte de contraindicação. Quando a gente toma o remédio, a gente já está adoecendo, porque o remédio está... efeitos colaterais, né? Ele é invasivo, ele é agressivo. E as Na pessoas verdade, hoje o que a gente precisa entender, assim, né? Medicamento foi feito para curar. E aí essa história de para sempre, de a vida toda, ele não está cumprindo com o papel dele, né? Se medicamento foi feito para curar e você tem que tomar a vida toda, ele não está cumprindo o papel dele, que é curar. Então a gente tem que despertar para isso e entender por que tomar remédio a vida toda. Isso não é saudável, isso não é normal, né? É verdade mesmo. Olha, então... E a nossa vida sendo suprida de acordo com o que o organismo precisa, né? Sem essa invasão, porque a gente vai falar de mente hoje, a gente vai falar de naturalidade também, né? Quando eu ouço falar em mente, eu penso que cada da essência, e eu penso também, né, de tudo, né, do potencial cultural, de como nós somos disciplinados em casa, da nossa cultura, né, da nossa saúde mental. Aí fala em saúde mental, também entra aí na questão do suprimento, né? Porque nós sabemos que os neurônios, eles morrem, né? E aí eles vão morrendo, eles vão se desgastando, né? Nossa pega, o processo celular de vida, ele tem tempo curto. E aí, na verdade, eu não diria que ele vai morrendo, ele vai se renovando, né? Se não porque cuidar. Assim, um vai embora para nascer o outro. Então, é um processo cíclico muito bonito, muito perfeito, e como tudo na vida, como tudo no mundo, né? Só que já nos deram essa ideia de que é finito e de que é temporal. E aí a gente acaba se colocando nesse lugar de tô ficando velho, tá acabando o meu tempo, e aceitando isso que você está falando, né? Que é muito social e cultural. Tá? A pessoa de tantos anos já tem que estar desse jeito. Minha mãe tem 75 anos. E ela foi ao médico na semana retrasada e o médico perguntou: o que você toma? Ela falou: nada. E ele falou: como assim nada? Nada. Ele falou: não é possível. Como não é possível? Uma pessoa só por ter acima de 70 anos teria que tomar alguma coisa. Foi a fala do médico. Esse aqui é o X-Bosta, né? Esse aí eu fiquei interessadíssima mesmo, porque é renovar, né? O suprimento vai suprindo e vai dando vida, e intramolecular, né? Nós precisamos disso, porque senão... Nutrir nossa molécula, com certeza. Então, nós precisamos disso, é essencial. Essa troca, essa cultura aí de suprir, né? De completar. Eu acho que a alimentação deveria ser assim também, né? A gente comer o que o organismo precisa. Ai, gente, como eu gostaria de ser assim.
né, Mas infelizmente, Rose, hoje o nosso solo, né, nem é capaz de trazer para a gente todos os nutrientes que o alimento poderia nos dar. Até porque, assim, o alimento ele é tirado muito antes do tempo do solo para que chegue à nossa mesa a termo, né, a tempo de ser comido. Então, uma banana retirada lá da bananeira, de repente com 1 mês de antecedência, para que quando chegue na sua mesa, ela chegue pré-madura. Mas esse 1 mês fora da bananeira faz muita diferença. É um filho que você tem prematuro, né? Eu digo isso com propriedade porque meu bebê nasceu muito prematuro, nasceu sem a orelhinha tá formada, sem o pulmão tá formado, sem unha, sem sobrancelha. Por quê? Porque faltou o tempo de maturação do organismo, né? E aí, como o alimento é tirado muito tempo antes para chegar à nossa mesa, e aí isso tem estocagem, armazenamento, transporte, todo esse processo vai desgastando mesmo, vai cansando, vai saturando o alimento. Quando a gente come, a gente infelizmente deixa de poder aproveitar tudo que poderia vir nesse alimento. Então, a gente tem que suplementar, não tem jeito, né? Magnésio, por exemplo, o nosso solo, o solo brasileiro é muito pobre de magnésio. Então, por mais magnésio que um pé de brócolis possa trazer, a quantidade, já por ser tirado antecipadamente, já chega sem atender às nossas necessidades diárias, entende? Então, suplementação não é luxo, não é modismo, suplementação é necessidade. Poxa, Luciana, bom demais, hein? Bom demais mesmo a sua fala, bom demais mesmo. Saber que a gente pode passar na programação, né, Eduardo? Com certeza. Essas informações são importantes, né? É mais do que apresentar, fazer um anúncio, né? Mas colocar aí informação de utilidade pública. O que você acha do suprimento molecular, Eduardo? Olha, eu tenho uma visão muito boa em relação a isso, porque a gente percebe geralmente a gente conhece um pouco o organismo da gente, e a idade vai chegando e você vai tendo demandas e necessidades diferenciadas, né? Eu procuro sempre que posso acrescentar alguma coisa na minha, além da alimentação, né, para me ajudar mais a fazer a composição necessária ao meu organismo, a reposição de uma série. Eu pratico isso. Eu não conhecia esses produtos aí. Então, conheço outros, mas esse não. Mas muito bom, isso é muito bom, com certeza. É bom, né? Os nossos produtos são os primeiros no Brasil a serem totalmente naturais, tá? São totalmente fitoterápicos, potencializados por ozônio, o que dá, assim, uma carga, né, de potencialização muito grande, porque o ozônio potencializa muito o resultado dos nossos produtos. E nós temos uma linha nutricional, uma linha capilar, uma linha de cuidados com a pele, com a dor, com a saúde e o bem-estar. Então, assim, hoje eu consegui aliar tudo que eu amo fazer, né? Que é multiplicar o bem-estar. Estou até aqui com a camisa da minha empresa, porque realmente faz diferença para mim multiplicar a saúde e o bem-estar. Eu consegui aliar o que eu amo fazer com produtos de qualidade de verdade, que eu conheci lá fora, mas que tem um orgulho muito grande de ser nosso, de ser brasileiro, né? Então, assim, eu estou muito feliz e grata com o resultado que os produtos têm feito na minha vida, na vida da minha família e na vida de quem tem me acompanhado. E a Rose vai ser a próxima aí a poder trazer os testemunhos dela, desses produtos na saúde e bem-estar dela. Só aquela rápida lenta, né? Eu sou aquela rápida lenta. Eu tenho certeza, a Andréia vai entrar. A gente vai fazer aí uma permuta entre você e a Andréia. Não dá pra ficar as duas. Infelizmente, Luciana, sabe por quê? A Andréia, eu tenho certeza, ela vai trabalhar com seus produtos. Eu tenho certeza disso. Vocês vão conhecer a Andréia e ela é toda alinhada no natural.
Ela é toda alinhada no natural e ela lutou para usar as gotas. Ela lutou. Mas eu, assim, agora, eu sei que eu vou dar uma encaixada aí nesses produtos que eu gostei demais. Ô, Luciana, muito obrigada. E a gente precisa estar juntas antes de você voltar. Vou dar uma Não, mas isso já tá certo. Minha filha terminando a cirurgia agora, eu entro nessa calmaria e eu vou aí pessoalmente te ver. Eu quero participar de um programa aí na tribuna. Vamos organizar isso direitinho, porque essa parceria vai ser longa. Ótimo. Vem participar conosco e conhecer aqui nossos estúdios. Vai ser um prazer. Prazer mesmo. Obrigada, Luciana. Você é uma pessoa muito bom, gente boa da gente conhecer, compreensiva também, né? Gostei muito de fazer essa programação da sua participação. Mais uma participação sua hoje. Muito feliz também. Gratidão, obrigada pela oportunidade e vamos multiplicar bem-estar aí na vida de todo mundo. Trazendo outra aí da região sul, que é a Andréia. E mandando um abraço pro meu amigo Nilson. Nilson aí da região sul, ele é presidente da UGT. Nilson, ele até fez uma participação semana passada, Eduardo, porque houve uma retaliação na Câmara, uma sindicalista, e eu não sabia, Nilson estava ouvindo o programa. Então ele fez uma interdição ali, entendeu? Assim, você vê como as pessoas ficam ligadas na programação. Isso é muito bom. Né? Obrigada então, Andréia. A Luciana, a gente vem com a Andréia. Beijo, querida. Beijo. Tô aqui ouvindo. Fica ligada, você vai gostar muito da Andréia. Ela vai ser muito importante para você, pro nosso trabalho. Então, nós vamos seguir aqui com a mente inquieta. Eduardo, você já leu a pauta, com certeza você vai me ajudar aí. Eu posso te ajudar. Quando eu vi o que você colocou na pauta, a Luísa, a sua neta Luísa botou na pauta, eu imaginei uma outra mente inquieta. Pode falar, fica à vontade. Não, assim, à vontade. É uma inquietação diferente, né, dessa questão que é muito importante que você está trazendo aqui hoje, mas mentes inquietas que mudaram o mundo, entendeu? É verdade. Que contribuíram para mudar o mundo e mudar e humanizar mais o mundo, né, fazer o ser humano ser mais... Cabia até um programa para falar dessas mentes inquietas. É excelente ideia. Entendeu? Mas, de qualquer maneira, vamos botar a doutora para... Não, pode seguir. O que eu queria, quer dizer, essa inquietude toda e a ansiedade como o mal do século, não é mais só do século XX. Tá ali. Não é só do século XX, é do século XXI também. E cada década que passa do século XXI, a gente percebe que essa inquietação é uma coisa assim absurda, que leva e mexe com a integridade física e mental da humanidade, né? Isso é um problema sério. Então, no século XX, diz, esse é o mal do século, mas do século XX, né? Agora, século XXI, nós estamos aí na segunda década do século XXI, né? 2024, segunda década, no meio da segunda década do século XXI, e no entanto, a ansiedade, a inquietude das pessoas continuam a se desenvolver, a crescer, e cada dia aparece modalidades diferentes de comportamento, uma série de questões. E se não fossem essas mentes inquietas? Eu acho que mentes inquietas sempre existiu. Elas sempre existiram. Só que numa família padrão, aquela família tradicional padrão, eu conheci muita mente inquieta que ficava fechada dentro de um quarto. Quantas mentes inquietas tem dentro de uma cadeia, dentro de um presídio? Com certeza. Né? Com certeza. As comunidades hoje, você vê as crianças... dizer, no passado, enjaulava essas pessoas, tiravam de circulação. Hoje chamavam de louco. Não tem mais como fazer isso, porque o número é muito grande. O número de pessoas hoje inquietas, com ansiedade, com uma série de coisas, é muito grande. Mas isso, a minha questão fundamental com isso são as causas disso.
né? Entendi. Essas causas são construídas por nós mesmos, é a sociedade que produz isso, é a sociedade em que a gente vive, é o modelo de estrutura de sociedade que a gente tem é que provoca essas questões. Porque se você ainda pegar um núcleo humano, né, que não tem contato com essa realidade que a gente tem do mundo moderno, do mundo industrializado e tudo, você vê que os caras têm equilíbrio, sabe? É natural. Ele não entra ele só entra em ansiedade quando o branco se aproxima dele. Olha, por incrível que pareça. Ele não tem nas suas comunidades a ansiedade. Agora, quando o contato é feito do civilizado com eles, aí é que eles começam a ter um monte de mazela que por conta desse contato que a gente fez. Então, é o modelo de estrutura que a gente vive que está errada. É preciso, sabe, urgentemente começar a mudar, até porque é um longo tempo de modelo como esse. É a questão da aceitação. É a questão ambiental. Porque é a questão da higiene, por exemplo, você ter bairros inteiros que não tem esgoto, ou quando o esgoto é céu aberto, né? Enfim, uma instabilidade enorme de emprego, né? A sociedade moderna traz isso. Você imagina um pai com 3 filhos dentro de casa? Traz inquietude. Você imagina um pai chegando dentro de casa com 3 filhos, andou o dia inteiro atrás de um emprego e não consegue o emprego. Ou às vezes consegue, mas o que ele recebe não é suficiente para ele dar uma qualidade de vida. Estou dizendo luxo, não, qualidade de vida digna, com comida, com uma certa... Traz a preocupação. Então, o que acontece com uma pessoa dessa? A mente inquieta, sabe? Aí traz a preocupação. É verdade. Então, as causas estão na nossa sociedade. Nós produzimos esse mal do século XX que caminha no século XXI, se aprofundando mais ainda. Nós somos, todos nós. A sociedade em que a gente vive é responsável absolutamente por isso. E aí, quando a gente... e aí, óbvio, a gente pode entrar aqui em detalhamento, né? Quais são essas causas? Não, é um negócio que... É alguma coisa que demanda há muito tempo até para a gente discutir. Mas isso é uma realidade. O mundo em que a gente vive, né? Esse modelo econômico, esse modelo social, tudo isso precisa começar a mudar, né? Ou seja, a relação nossa, quando a gente fala dessas comunidades primitivas que não tiveram contato com o civilizado, eles têm uma relação com a natureza perfeita. O equilíbrio emocional dele se inspira na relação que ele estabelece com a natureza. Ele observa a natureza, alguns animais, e procuram praticar a qualidade que aquele animal tem, ele também incorpora aquele tipo de coisa. Nós não. Nós vivemos uma sociedade competitiva, o outro é o nosso inimigo, a gente quer devorar o outro, o patrão quer acabar com o empregado, enfim, sabe, o salário, discutir aumento de salário parece um crime, é uma coisa... É verdade. Criminal. Então, esse mundo que a gente vive nos faz ficar doente. E muito doente, muito doente. Então, é preciso mudá-lo, porque não tem outra maneira de resolver isso. A gente pode tomar todos os remédios do mundo, buscar todas as formas alternativas, né, de melhorar a nossa estrutura e tudo mais. Eu acho válido isso, eu não tenho problema com isso, não. Agora, só que existe uma base atrás disso tudo, que é o grande centro de propagação desse mal, né? Então, é uma coisa muito grande, é muito maior do que a gente. Então, a gente precisa ter a clareza para que a gente possa interferir nisso e começar a mudar. Isso não é para mim, eu estou com 70 anos, sei que eu vou morrer, não vou ver nem o iniciozinho desse processo. Ainda, né? Doutora Andréia. Doutora Andréia. Boa tarde, pessoal. Olha, boa tarde. Uma Prazer energia rever você, Rosania. Super positiva aqui, né? Nós estamos com o nosso Giovanni aqui hoje. Um tempão que eu não via, fiquei feliz, a beça. Eduardo Peixoto, professor aqui, uma Prazer, professor. Prazer, Andréia. Da sociedade. A Andréia, terapeuta clínica, né? Já fez participação em livros e tudo mais, na área da saúde mental. Andréia,
Mentes Inquietas. Fala um pouquinho para nós aí. Pois é. Depois a gente vai Então, ver nela. temos muito que trabalhar nossa ansiedade, né, professor? É verdade. Não só para chegar aos 70, como o senhor chegou aí com brilhantismo, mas para passarmos dele, né? É verdade. E aí, Roseni, quando você citou o artigo, né, que eu escrevi no livro Saúde Emocional, nós tratávamos justamente disso nesse artigo, né? Na possibilidade de termos uma qualidade de vida a partir da nossa qualidade emocional, né? De sermos mais pacientes, menos impulsivos, mais resilientes, inclusive, e dando dicas de como fazer isso, né? Porque essas palavras conjugadas numa frase são lindas. Quero viver isso na prática, no nosso dia a dia, né? Andréia, chega um pouquinho para trás para a gente ver melhor. Tá muito linda. Muito não sei se você viu mais um próximo. pouquinho. Os meninos estão pedindo para trás. É para trás, para poder ficar mais visível. Mais um pouquinho só. Posso empurrar o computador um pouquinho para mais longe, assim, isso aí, né? Que é ao vivo. Isso aí. Ficou melhor? Tá muito próximo ainda? Mas aumenta, dá. Eles disseram que dá para ir. Andréia, e seguindo aí sobre as mentes inquietas, quais são as causas das inquietudes de mente? O que é positivo, o que é negativo? O que você acha? Então, o que acontece? A mente inquieta, como tudo na vida, Roseni, tem o polo positivo e o polo negativo, né? O positivo é que você busca novas soluções, você busca novas formas de aprimorar o seu viver. Essa inquietação, ela é muito boa até a página 2, porque ela faz com que você busque respostas novas para problemas antigos e ela potencializa o processo criativo. Isso, é claro, vai ser sempre positivo. O problema é que essas mentes inquietas, inclusive tem um livro com esse título, né? Vocês devem conhecer. É do Goldman, não é? Isso. Tem um livro que fala sobre as mentes inquietas, mas no polo mais negativo, que é a ansiedade exagerada. Então, nós não falávamos ainda de TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizado, mas já falávamos, né, de uma qualidade de vida menos favorável para quem tem muita agitação mental. Inclusive, nessa época, começou-se a falar do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Nessa década de 90, quando nós começamos a tratar desses assuntos, esse transtorno veio com estudos mais profundos e vários diagnósticos começaram a ser feitos. Então, nós temos, por natureza, dentro de nós, as nossas cargas adrenérgicas, ou seja, a adrenalina no nosso organismo, e ela é importante para o nosso equilíbrio. O problema é quando essa carga adrenérgica em excesso liberada não é dada a vazão suficiente para que ela faça o caminho de percorrer apenas um sintoma positivo da ansiedade. E quando entra no aspecto negativo, ela vem com essa inquietação mental. E muitas vezes destilado no nosso próprio corpo, né? Com dispraxias, dislalias, né? Disfunções em função disso. Então, a gente entra numa linha muito tênue entre a saúde e a doença. E onde a inteligência humana fica nisso? Porque tem aí a questão também da inteligência, né? Esse pensar rápido, esse agir rápido, ou às vezes nem agir rápido. Às vezes você olha uma pessoa que é como um rio tranquilo, mas a mente daquela pessoa está ali hiperpotencializada. Estou olhando para uma técnica, né? Trabalha 1000 ali, né? Mas você olha, tá tranquilo. Então existe essa questão interna, essa dicotomia, né? De uma pessoa ser calma, tranquila, aparentemente, e por dentro ela está num fervilhão de ideias e sensações. No livro Saúde Emocional, gente, vou mostrar o merchan, hein? Pode? Pode, fica à vontade. No livro Saúde Emocional eu trato disso, né? De técnicas que você possa usar no seu dia a dia, a seu favor, para organizar os seus pensamentos e, mais do que isso, para trazer aquela coisa do respira, inspira, não pira, né? Como tem aquela frase popular aí.
que viralizou. Então, é como respira, inspira e não pira, né? Não pira, é a ideia do autocontrole, né? O que é o autocontrole? É você perceber os seus sintomas minimamente que estão no dia a dia atropelando as suas relações ou o seu trabalho ou até as suas emoções, e a partir dessa percepção mínima, você começar a buscar algumas respostas um pouco mais amadurecidas no quesito emocional. Porque se você não percebe o sintoma, quiçá cuidar dele você fará. É preciso autoconhecimento. Pede ela para botar o livro um pouco perto do rosto, que não apareceu. Mais perto do rosto, assim. Aproxima mais do rosto. Eu ganhei o livro desse da Andréia. Verdade, para estudar nele. Agora eu li, né? O livro, excelente. Muito gostoso esse livro, né? Você manda uma foto pro Josiel aí, ele, né, passa aí com a gente, né? Mas excelente mesmo o livro dela. Andréia, e aí existe técnicas, você falou, né? Tá na respiração. Sugestões de técnicas para... A primeira coisa é a autopercepção. Mais do que o autoconhecimento, é a autopercepção. Você perceber o quanto você está acelerado. E estar acelerado até a página 2 te ajuda nos seus processos criativos, te ajuda na tomada de decisão, te ajuda na resolução de problemas à sua volta, de você não procrastinar, né? Então, existe o lado bom da carga adrenérgica que nos causa uma ansiedade benéfica, que não é exagerada, que faz com que você tenha um compromisso e você cumpra o compromisso assumido, que faz com que você marque um horário e você chegue no horário combinado, ou que você entregue coisas no seu trabalho ou na sua vida pessoal a partir daquilo que você se programou. Então, isso é importante para nosso funcionamento. Essa carga adrenérgica que eu descrevo, ela causa o eustresse ou o distresse. O que é o eustresse? É aquela adrenalina boa que vai me fazer levantar da cama, que vai me fazer honrar com os meus compromissos, quer sejam pessoais ou profissionais, que vai me fazer ter vontade de ler um livro, de ver um filme, de trocar ideias com pessoas. Isso é bacana e é saudável. E o que é o distresse? É essa carga que anteriormente eu expliquei, que foi liberada no seu organismo, mas que não teve uma compensação de uso suficiente para sair dele. Então, você fica acelerado, pensamentos acelerados, voz acelerada, tem gente que fala muito rápido, e principalmente por conta dessa aceleração podem ter sintomas físicos, taquicardia, sudorese, tremores, aquelas sensações que as pessoas têm às vezes que vão para o pronto-socorro e acham que estão infartando, tendo um derrame, alguma coisa assim, e na verdade não tem nada, foi só um sintoma de uma ansiedade generalizada. Então, qual é o limiar que nós temos que pensar? Que todo mundo tem adrenalina dentro do organismo e precisa dela. O que você não precisa dela em excesso. Não precisa. E o que tem feito também essa descarga adrenérgica no nosso dia a dia? Nós estamos mais acelerados em diversos quesitos. Você pega um áudio no WhatsApp, nada contra o WhatsApp, tá, gente? É uma ferramenta de comunicação e resolução bem interessante. Você pega um áudio, você tem uma velocidade 1.5 e tem uma velocidade 2.0. E aí você recebe um áudio, você já quer ouvir com essa velocidade, porque não tem disponibilidade, ou de tempo, ou de paciência, ou de entendimento para assistir numa velocidade comum. Você pega redes sociais, nada contra as redes sociais, a gente tem aí o TikTok, o Instagram, o Facebook e o que mais, né, de tanta coisa de rede social, e você começa a ver que os vídeos são acelerados, são músicas curtas, mais rápidas, imagens curtas e muito rápidas. Então, existe um estímulo muito grande neuropsicossocial que está acelerando a nossa mente. Na hora da escrita, principalmente nós aqui que temos um pouco mais de meio século de vida, na hora da escrita de uma geração mais jovem, milênio, uma geração mais recente,
essa geração não escreve mais, ela só bota pedaços de letras que significam alguma coisa. Tudo é um T e um D, nada é um N e um D. Então você vai criando uma espécie de rapidez obrigatória para que a sua comunicação seja efetivamente valorada pela sociedade. E para fazer isso de uma maneira tão rápida como tem sido, você acaba acelerando diversos outros sistemas internos que nós temos. Experimenta ouvir uma pessoa falar ao telefone, fica aqui o desafio para todos nós, e fica quieto do outro lado da linha escutando essa pessoa, se é que vão aceitar a chamada, porque hoje em dia ninguém aceita mais chamada. E aí experimenta ficar quieto. Geralmente a pessoa fica falando com você, perguntando se você está na linha, se você está ali ouvindo. Porque se você não interrompe, se você não corta o raciocínio da outra pessoa, se você não atropela a fala dela, ela nem consegue perceber que você está dando atenção genuína para ela. Esse é um mal que a gente tem vivido recentemente. Não só em relação a falar ao telefone ou falar pessoalmente. As pessoas não conseguem mais parar para ouvirem umas às outras. Isso é um sintoma bem generalizado, né? Claro que cada regra tem a sua exceção. Nem todos são assim, mas tem sido uma maioria. Andréa, você falou uma coisa assim que eu até pensei aqui em Eduardo como professor e eu vejo isso em alguns professores. A fala rápida geralmente é como o raciocínio né? A pessoa raciocina e fala rápido. E aí para o outro entender também, né? Às vezes a faculdade tem professor que eu entendo, tem professor que eu não consigo acompanhar. Porque por mais que às vezes as pessoas acham que eu sou rápida, eu não consigo, porque a fala é rápida, o raciocínio é rápido. Essa interatividade na sala de aula, eu estou com um psicólogo e com um professor, essas mentes diferentes. Por isso eu chamei para esse contraste, eu queria que vocês conversassem sobre isso. André, eu queria colocar uma questão para você, que tá bem dentro dessa última fala sua com relação à rapidez, né? A rapidez do instrumento de comunicação. Mas eu queria falar de uma outra rapidez, a rapidez, por exemplo, das informações, né, que tem a ver com experiências de relações humanas, né? O episódio da Palestina, a guerra entre Rússia e eu esqueci o nome do país agora, mas a guerra da Rússia lá, né? Então eu percebo que isso mexe com a pessoa de uma forma muito subjetiva. Você não consegue perceber, mas aquilo traz um efeito para a mente humana e para o olhar dessa pessoa sobre o mundo e sobre as relações dela ao seu redor. Como que você coloca isso dentro juntando isso àquela rapidez dos mecanismos de comunicação técnicas, né, essa coisa assim de 2.0, 1.5 e tal. Quer dizer, como é que isso você vê, como é que isso também interfere nesse processo? Sim. Então, nós passamos agora por vários eventos, estamos passando, inclusive, por vários eventos no mundo, não só no país, mas no mundo, a respeito de todas essas discórdias, né? Porque são justamente por falta de comunicação e entendimento e inteligência coletiva que essas guerras todas acontecem, né? Como o senhor mesmo descreveu, esses conflitos estão na base da comunicação internacional, né? Mundial, entre países e tal. Então, o que nós estamos vivendo hoje, professor? Isso aqui é uma visão minha, muito particular, e é claro que estamos abertos aí a outras percepções e comentários. Nós estamos vivendo na sociedade um grande fenômeno chamado normose. E a normose é justamente isso, porque todo mundo parece normal, quando, na verdade, é uma doença social. E aí, caso eu seja cancelada por isso, eu vou arcar com as minhas percepções sempre. O que acontece hoje? Como todo mundo faz assim, eu fico achando que se eu não fizer, quem está errada sou eu. E aí eu vou passar pela comunicação, pelos conflitos entre países, estados e municípios também, conflitos em sala de aula, conflitos nas nossas próprias residências, conflitos com as nossas percepções ideológicas, né? As pessoas morrem e matam por coisas ínfimas dentro das suas percepções ideológicas. Por quê?
a impressão que dá é que o mundo, não estou falando de Brasil, o mundo entrou num radicalismo sem precedentes. Nós não conseguimos mais, como sugerido foi durante muitos séculos, né, e ainda é, pela cultura oriental, de buscar o caminho do meio. O que é o caminho do meio? Ouvir os dois lados, formar a minha percepção e depois me colocar num desses lados ou não. Então, as pessoas estão, primeiro, né, muito radicalizadas, com percepções muito superficiais e já se posicionando de qualquer maneira num desses lados, que naquele momento para elas parece sensato, e ao mesmo tempo sendo sempre contrário ao que está do outro lado, sem ver as razões do outro. Por isso que a gente está com tanta guerra, com tanta manipulação social em todos os níveis, né, sociais, educacionais, sexuais, etc. e tal. Por quê? Porque a gente está vivendo ainda um momento muito delicado social de normose, onde só porque todo mundo faz, as outras pessoas acabam fazendo também. Então, por que eu estou dando esse exemplo específico da normose? Porque parece normal você ter uma visão superficial das coisas. Parece normal você ser, entre aspas, bem grandes, Maria vai com as outras e fazer aquilo que todo mundo faz sem pensar no que está fazendo. Isso até politicamente também, né? Então, o que a gente está falando aqui? De uma dificuldade muito grande desse senso crítico acontecer na escola. Então, numa sala de aula, por exemplo, você tem uma turma que é mais agitada, que é mais indisciplinada, que é mais fora de um padrão de percepção de sala de aula, ela acaba contrapondo o momento de estudar com a participação de um professor em sala com o momento de aprendizado. E o que tem sido fortalecido pelas mídias, né? A mídia tem fortalecido a cultura inútil. E isso a gente não pode fechar os olhos para isso, né? É verdade. E a cultura inútil, gente, nada contra a rede social. Eu estou só dizendo que a internet, a rede social é uma ferramenta. Como toda ferramenta, ela pode ser usada positivamente ou negativamente. Então, se você chega nas camadas sociais mais necessitadas, você vai perceber uma aderência muito grande à rede social, à cultura inútil, e toda cultura é bem-vinda desde que você entenda o nascedouro dela, e, na verdade, um desinteresse muito grande pela sala de aula, um desinteresse muito grande pelo estudar, um desinteresse muito grande pelo aprender. E se você fala de uma musiquinha no TikTok, se você fala de um canal no YouTube, se você tem lá alguma coisa bombando no Instagram, esse jovem, esse adolescente, essa criança, ele sabe de tudo. É verdade. Então, ele está no momento mentalmente favorecido pela absorção de conteúdo, mas aí eu questiono que tipo de conteúdo está sendo absorvido. E o que vai levar lá na frente para esse adulto quando estiver no mercado de trabalho, quando estiver na vida social, na vida familiar. Eu estava conversando com a Roseni aqui, falando para ela que esse fenômeno em uma escala menor aconteceu com o advento do rádio, né? O rádio também eu trabalhei algum tempo no curso de comunicação, de história da comunicação, então fica bem claro, né, em toda a produção acadêmica que foi feita estudando esse assunto, a televisão também, né? Só que eu acho que agora a dimensão disso é muito maior, porque o instrumento que se usa é o celular e que chegou a uma condição de que basicamente todos podem ter, né? De alguma maneira todos podem ter acesso a um celular, que é um instrumento. Então a proporção disso varia de acordo com a capacidade técnica de estabelecer essas relações de comunicação. Tem uma outra questão que eu considero assim fundamental, é com relação à questão de uma não perspectiva de futuro, principalmente para duas gerações, né, aí de 2 décadas atrás, a perspectiva de futuro. Hoje a gente tem nos meios entre filmes que só trabalham, e isso são filmes que bombam na bilheteria, que é com relação ao fim do mundo, né? São assim, é uma quantidade enorme de filmes que coloca essa questão. Como é que você vê isso influenciando essas gerações mais novas? A falta de perspectiva de futuro. Isso é um problema muito sério. A falta de perspectiva de futuro é uma das questões. A outra questão é
a falta de perspectiva com o presente, né? Tá. Porque o presente é o que vai construir o futuro. Então, se ele começa a entrar, né, com essa percepção futurista negativa, o presente perde o sentido, né? Para que estudar? Para que me informar? Para que escolher o nível de informação e de conteúdo que eu devo receber? Hoje, a gente vê em escolas de todo o país o aluno comemorando quando falta um professor, quando há 50 anos, se acontecesse de um professor faltar, a gente ficava triste. É verdade. Oh, faltou um professor. E a gente ficava triste porque ia perder aquele momento maravilhoso que era a sala de aula, né? Então, assim, a gente está com uma inversão de valores muito grande. E aí, em todos os quesitos da sociedade, a gente está falando da inversão de valores na educação, na família, na sociedade, no trabalho, nas relações interpessoais. Aí depois a gente não quer que as pessoas tenham ansiedade e venham todos esses sintomas mais recentes, diagnosticados através de siglas, né? O TOD, o TOC, a TAG e tantas outras siglas aí do TDAH, porque são transtornos de uma sociedade que vem mostrando um desequilíbrio generalizado. Andréia, Principalmente com as gerações mais jovens, que daqui a pouco estarão aqui no nosso lugar, né, professor? É verdade. Porque a nossa faixa etária não é só nossa, né? Daqui a pouco vem um outro grupo. Com certeza. Então, a ideia da gente também ser um pouco de resistência em relação a tudo isso, né? O fabricante do celular, ele não faz propaganda para você dar celular no Dia das Crianças. Puxem pela memória de vocês que tipo de propagandas que é feita no Dia do Namorado, Dia dos Namorados. Ah, dê um celular para sua namorada, para o seu namorado. Dia das Mães. Dia dos Pais, um celular. Dia das Mães, um celular. Dia das Crianças, a gente, na mídia, na grande mídia da grande massa, é para dar presente de brinquedo para a criança. Ninguém faz propaganda ainda para você dar celular para uma criança de 2 anos. Quem está dando celular para uma criança de 2 anos são os pais, são os responsáveis, são os adultos, né? E a gente já sabe que vai colher um fruto daqui a pouco, sem precedentes de você fazer isso, né? Numa criança com um cérebro de até 14 anos, um celular tem o mesmo efeito de dependência química de uma droga ilícita. Eu tive essa experiência dentro de sala de aula. Quando eu fui recolher um celular, o nível de transtorno no qual a aluna ficou. Mas é uma coisa assim impressionante. Eu fiquei, com medo, porque ela se transformou. E ela é uma menina tranquila. Se transformou. E aí, professor, essa experiência da sala de aula, ela reflete o que está acontecendo na sociedade. Eu faço reuniões com pais para falar sobre como criar os filhos no século XXI. Eu, inclusive, tenho uma filha milênio, né, século XXI. E aí os pais falam, mas eu não sei como eu vou tirar o celular do meu filho. E eu pergunto, mas pai, mas mãe, quem foi que deu? É verdade. Porque essa criança não roubou esse celular, alguém teve que entregar. Eu estava recentemente num evento social e tinha uma criança sentada numa cadeirinha, aquelas cadeirinhas altas que você coloca para a criança se alimentar mais à altura da mesa, e a criança estava lá quietinha esperando o pratinho dela. E a mãe automaticamente esticou o braço, passou pela mesa e entregou o celular para a filha. E a filha pequenininha, de 2, 3 anos. E eu vi aquela cena estarrecida, porque a criança não estava pedindo, né? É uma necessidade, muitas vezes, do adulto de dar uma chupeta diferente para a criança, né? Como os nossos avós faziam conosco na época da nossa infância. Dá uma chupeta para essa criança acalmar, dá um celular para essa criança acalmar. Só que não é só para acalmar, né? Você vai causar um dano cerebral grande. Até os 14 anos, esse cérebro em desenvolvimento neurológico, ele tem perdas significativas da conexão e da criação de neurônios. Então, não é um celular que você está dando, né? Nessa idade, ainda pequena, de 1, 2, 3 anos até os 14 anos, está fazendo que ele perca o nascedouro de conexões nervosas ali, né, na mente, que são os neurônios, importantes. E nós não sabemos ainda a médio e longo prazo, estamos intuindo, né, mas não temos certeza ainda de quais vão ser, de fato, os problemas elencados por isso. Um deles a gente já sabe, né? A dependência
química causada pelo uso do celular em excesso em cérebros muito jovens. E aí o professor viu essa cena de sala de aula. Porque e a dependência química mesmo. Eu, às vezes, faço essas palestras para pais e eu falo para o pai, se tivesse uma carreirinha de cocaína, você mandaria o seu bebê cheirar? Um bebê de 1 ano e 2 meses, ele fica estarrecido com isso e fala, claro que não, doutora. Eu falei, pois é, mas é o que você está fazendo quando dá um celularzinho na mão dele nessa idade. E óbvio que nós sabemos que o celular é importante, ele é um meio de comunicação fabuloso, não só de comunicação, tem diversas outras coisas no celular. Hoje a gente faz compra, paga conta, faz pedidos, resolve situações, faz reunião, é muito legal. É usado em comunicação todo. Falhou um pouquinho no final. A musiquinha dos jogos, aquelas musiquinhas, elas coordenam o cognitivo. Elas viciam o cognitivo, né? Eles decoram aquilo com uma rapidez enorme. Elas vão, às vezes a gente fica, eu assisto série, né? Então eu sou capaz de ficar um dia pro outro assistindo a série, mas o que mantém a gente acordado? É o som. Né? E assim, Roseni, tudo que é em excesso nos faz mal. Se nós comermos muito açúcar, a propósito, vamos ficar diabéticos. Se comermos muito sal, vamos ter pressão alta. Então, com a tecnologia não é diferente. Cabe a nós moderarmos esse uso e usarmos a nosso favor. Tem um estudo do Nerd Herman, que é um pesquisador de ciência, que fala sobre as nossas dominâncias cerebrais, e ele fala que um cérebro saudável, ele tem condições de trabalhar o que ele está fazendo, como ele está fazendo, com quem ele está fazendo e por que está fazendo, que são as 4 dominâncias do nosso cérebro. E essas dominâncias, elas trazem uma coisa chamada raciocínio lógico e pensamento estratégico. E se você faz com que eu fique em tenra idade o tempo todo conectado em alguma coisa, você perde as outras conexões. Então você para de saber o que, como, quem e por quê. E você vira facilmente uma massa de manipulação, né? E de aceitação de padrões que você nem pode refletir sobre eles. Então, a grande estratégia para tudo isso, é claro, tem um aparato comercial da gente vender celular, de dar acesso à tecnologia, à informação, a conteúdo instantâneo, ok. Mas tem a página seguinte, que é tudo que está em excesso vai nos prejudicar mentalmente, fisicamente e emocionalmente. É fato. Tudo que é em excesso para o ser humano hoje é desequilíbrio. Como é que ontem eu estive com uma professora, quero até mandar um abraço para ela, Eliette, e ela falou assim, hoje o professor ele fica muito de enfeite na sala de aula porque o tumulto entre os alunos é muito grande, a questão cultural. Tem pouca formação mental, você acha, agora, com esse contraste de milênio dentro da formação do educador? Tem. A escola está totalmente despreparada, né, para lidar com isso, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista mental, né, intelectual. Você observa muito a deficiência. Os professores, diante de determinadas situações, eles entram em pânico porque não é da área deles estar preparada para aquilo. Então a escola tinha que ser uma instituição que tinha que ter o psicólogo, tinha que ter o assistente social, uma equipe multidisciplinar que desse conta. Então essa é a escola desenvolvida. Porque agora, professor, não é só dar aula de português, matemática, história, geografia, não é mais. Você acaba tendo na escola todos os reveses que vão vir da sociedade, que vão vir de casa, que vão vir da internet, dentro da sua sala de aula, com o seu programa para cumprir, com o seu cronograma para entregar, com o seu bimestre para fechar. Então, assim, recentemente, eu participo, né, de um grupo que trata de professores dentro da escola, junto com alunos, justamente para trabalhar a saúde emocional desse professor e a saúde socioafetiva desse aluno. Porque o professor não consegue mais dar a sua aula em paz por conta dos problemas que assolam a escola. E os problemas que hoje assolam a escola vêm da sociedade e da família, não vêm do professor nem da sala de aula. É verdade. Antes, quando eu tinha um problema em sala de aula, era um aluno com dificuldade de aprendizagem, era um aluno que não era bom em matemática, veio com alimentação, era um aluno que não gostava de história, né, professor?
uma alimentação deficitária, ou qualquer coisa desse tipo. Mas eu, nos 3 últimos anos da minha vida profissional, que eu estou aposentado, me deram na escola uma turma, aquela turma que não saía da escola, mas também não ia para lugar nenhum. Ficava... eles tinham um nome lá que a rede definia. Então, eu resolvi, eu estava diante de uma situação que eu tinha que ter uma saída para aquilo. Então, eu comecei a desmontar todas aquelas estruturas de sala de aula. Cadeira, professor na frente, o quadro, comecei a aproximar eles, né, num ciclo. Eu acho que a melhor maneira de fazer era no ciclo. Isso muito intuitivamente, ou seja, pela experiência que eu tinha de vida, de leituras que eu fiz e tal. Aí comecei a fazer esse tipo, quebrar esse. E coloquei na minha cabeça o seguinte: todos aqui têm capacidade. Até onde essa capacidade deles crescerem como pessoas, eu não sei, não estou aqui para definir isso, nem tenho habilidade, nem conhecimento para isso. Mas eu comecei a fazer isso, a trabalhar com eles, né, dentro, lógico, de informação, de conhecimento, que eu consegui fazer com que eles fizessem seminários a respeito de assuntos, né, de geografia, história, de textos de literatura. Assim, uma coisa que eu mesmo, até hoje, eu fico assim, caramba, como que isso deu a eles uma sensação muito grande de pertencimento, de acolhimento, de autoestima. Foi um negócio assim muito bonito. De vez em quando eu encontro na rua com vários deles, ele, professor, você sabe aquela coisa, aquela entusiasmo de alguém que teve uma participação na vida dele de alguma maneira importante. Mas eu acho que é isso, é romper um pouco essa estrutura, sabe, do funcionamento da escola. Né? É uma experiência única, eu acho que não tem como assim, servir como exemplo, mas ela funcionou. Dentro da minha proposta e das minhas expectativas, ela funcionou. Aí, Roseni não deve estar sabendo disso, a gente tem falado pouco, né, Roseni? Muito pouco, menina. Eu estou fazendo parte de um programa chamado PED, professor, que é um programa de educação, desenvolvimento emocional dentro da escola. Onde nós fazemos atendimentos individuais para esse professor, para evitar a síndrome de burnout, né? A gente sabe que é uma das camadas da sociedade muito atingidas. Onde nós fazemos atendimentos individuais para essas crianças também. E aí, professor, qual é a novidade? Além de fazermos atendimento psicoterápico, tem também medicina tradicional chinesa. Então, assim, dentro da medicina oriental, tudo que faz para você equilibrar esse organismo naquele lugar onde ele está. Então, desde técnicas de massagem, respiração, ventosa, enfim, técnicas que levam à saúde, bem-estar e potencializam o aprendizado. Então, a gente tem tido assim, algumas oportunidades de fazer laboratórios em escolas com isso e percebendo o ganho que esse professor tem em sala de aula, que esse aluno tem de ter essa atenção mais focada na necessidade dele e principalmente de trabalhar saúde e bem-estar. Então, é um projeto que nós gostaríamos de oferecer para todas as escolas, né? Estaduais, municipais, particulares, enfim. Mas, por enquanto, a gente não conseguiu ainda. Mas a ideia é ter um suporte dentro do ambiente escolar para que a sala de aula possa fluir, principalmente com pessoas mais saudáveis dentro dela. Tanto crianças, jovens, adolescentes e o próprio professor, né? Que acaba ficando no fogo cruzado de tudo isso, né? Ele tem todas as pressões de entregas e de materiais que são cobrados da disciplina que ele tem, e ainda lidar com todo esse resto que não faz parte do métier dele, não faz parte do roteiro dele, quiçá da formação. A questão do ritmo, né? Cada um tem o seu ritmo e trabalhar com diversos ritmos numa sala de aula ainda tem. Eduardo estava falando aqui há pouco da desproporção, né? Cultural, sociocultural, ambiental, né? Que traz diversos tipos de discrepância mesmo, né? E a gente ouve falar em desritmia. Hoje é tudo desestimado mesmo, porque cada um está no seu tempo. Aí você chega, eu já comentei sobre isso, você chega numa periferia,
numa zona oeste, zona norte do Rio, zona oeste eu tenho isso muito presente assim, porque eu ando muito lá. Então as crianças, você já vê que as crianças são agitadas. Você chega numa sala de faculdade, você encontra uma pessoa que é de um nível sociocultural, vê outras que são de outro nível, e você vê a ansiedade, a hiperatividade, os tags, que estão muito mais, eu não sei, mas na minha vivência, estão muito mais nessa desproporção cultural, socioambiental aí. O que é lamentável é que, Merece por exemplo, um estudo, que né? experiência como essa sua, ela fica, né, infelizmente, eu sei os limites que você tem, o seu grupo tem, fica limitado a um determinado segmento da sociedade, né? Isso então a gente tem que aprender muito e fazer muito pela escola pública. Eu sou um defensor inveterado da escola pública. Trabalhei nela minha vida toda e trabalhei em sala de aula, né? Não me ausentei da sala. E eu acho que se tiver... As questões da educação serão resolvidas na escola pública. Não tem outra. Sim, não tem outro lugar, não né, tem professor? outro espaço, não tem outro lugar. Né? Eu confesso ao senhor que esse projeto, é claro, ele é mais facilitado através da escola particular, mas agora em 2024 a gente conseguiu emplacar numa escola pública. Nós estamos com alguns esforços legais para trazer saúde e bem-estar para a escola. Então, assim, projetos de lei, incentivos, né, através de remunerações que ficam disponíveis para as escolas, inclusive para que trabalhem programas de saúde emocional dentro da escola. Isso tudo veio depois da pandemia, mais uma das coisas que o mundo passou, e com essa ideia de que esse professor tem que ser fortalecido, bem como essa criança tem que ser ouvida, acolhida e, em muitos momentos, até fortalecido também. Então, agora, esse ano, a gente conseguiu uma abertura, ainda que pequena, uma semente ainda plantada, que ainda vai florescer, mas justamente na parte de trazer isso para as escolas públicas. Num primeiro momento, é claro que a aderência foi em escolas particulares, mas já tem escola pública usando recursos, né, federais para poder promover saúde e bem-estar dentro das escolas, inclusive com os próprios pais, porque a comunidade de pais ela é extremamente importante para o trabalho do professor. Quando eu consigo trazer para esse pai um nível de consciência, um nível de percepção e principalmente de parceria nessa educação, as coisas em sala de aula tendem a ficarem mais facilitadas, né? Não vou dizer mais fáceis não, professor, porque 1 aula por dia, mas com apoio da família. Falhou um pouco aí, Andréia. Oi. Aí, falei, agora eu ouvi. Não vou dizer que é mais fácil, mas fica mais facilitado, né? Uhum. E o que temos que Andréia, trabalhar na escola, não só na escola, na empresa, em qualquer lugar, são a construção de relações mais sustentáveis. Porque, como eu falei, se os excessos nos prejudicam, as relações mais sustentáveis nos edificam. Então, a ideia é trabalhar justamente as relações mais sustentáveis, né? E aí começa com essa base educacional familiar. E você acha, na questão da positividade aí, de toda essa evolução agora de mente, porque há uma liberdade maior, né? Porque antes, lá na minha época, na minha fase, se eu me agitasse muito, meu pai, fica quieta, menina, sossega. Hoje não existe mais esse sossegar, não existe a liberdade de fruir. Como trabalhar essa curiosidade, essas mentes inquietas, como o professor trabalha na sala de aula, como a família trabalha em casa? Olha, eu como professor, eu sempre que tinha essas situações dentro da minha sala de aula, eu não castrava e nem limitava essas pessoas. Eu procurava dar a eles uma dinâmica que eles fossem capazes de usar aquilo, de crescer como indivíduo e tal. Quer dizer, isso tudo você faz de acordo com cada um individual, cada exemplo que tem, mas eu sempre estimulei eles, né, dentro, para usar aquilo em benefício dele próprio.
sabe? Um trabalho mais coletivo na sala, às vezes rompendo rixas, intrigas, enfim, dava à pessoa a capacidade de usar aquilo a seu potencial, favor, né? De fazer o uso daquilo em benefício dele e da turma, né? Sempre a ideia do coletivo, né? Quer dizer, ele faz parte de um coletivo e, no entanto, para o coletivo ficar sadio, todos têm que estar um equilíbrio de estabelecer. Não é fácil, é difícil, mas você tem que fazer, não tem jeito, não tem outra saída, ou senão você vai usar a velha estrutura patriarcal, bota no gabinete, vai para lá, vai para cá, não sei o quê, aquela coisa. Mas ainda absurda. tem professores, tem escolas que excluem ainda, a né? sociedade está permeada ainda muito desse tipo de comportamento, não tenha dúvida. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa da minha família, dizendo sobre um menino que foi excluído de uma escola. Eu falei, gente, mas isso não deve ser legal. Excluir, não foi aqui em Campos, foi em outra cidade, outro município. Excluir uma criança, tem legalidade nisso? Não existe. Uma escola, um diretor excluir porque a criança de repente é arteiro, um adolescente excluir, ainda tem legalidade nisso, Eduardo? A exclusão da escola? Não tem. A ideia ainda é você, sabe, a não ser casos assim, coisa assim absurda de patologia. Mas aí o conselho, vai para o conselho tutelar, tem que cumprir legal, todas as etapas. Não vai ser o professor que vai decidir isso, nem a diretora da escola. Aí é aquele interdisciplinar, né? Aquela equipe interdisciplinar dentro da escola, ou na Secretaria de Educação, no qual você pudesse encaminhar o caso e ser tratado dessa maneira. Mas não existe isso. Eu saí um pouquinho, porque Luísa hoje ficou Vigia Paula. Eu saí um pouquinho porque esse programa é um programa, você falou aí, sobre alguns nichos que não alcançam informação. E o nosso objetivo aqui é ser ponte para que as pessoas alcancem uma informação de utilidade pública. Porque hoje, a Andréia falando e você falando, o que me fez pensar? Que separar as salas de especiais hoje em dia é quase impossível. Porque ela citou ali, é o TOD, é a imperatividade, é o TAG, eu pessoalmente sou contra você criar turmas com esses, né, essas variações aí todas. Eu acho que ele ajuda muito mais a ele, pela experiência. Até a minha menina mais nova teve síndrome de pânico ainda criança, estava se alfabetizando. Eduardo? Maria Eduarda estava se alfabetizando. Eu tinha que ficar na escola o tempo todo que ela estava acompanhando ela para poder, sabe, ter um mínimo de controle. Aí depois a gente fez um tratamento, Dr. Glieb, em Niterói, um médico bem conceituado na época. Acho que ele nem já faleceu, já era bastante idoso. E aí a gente conseguiu fazer com que ela, né, se recuperasse. Mas traz algumas outras sequelas e tal, que o tempo vai dando conta e vai encaminhando. Então, eu sou contra a turmas especiais para aquilo. Coisa. Eu acho que cada momento histórico, professor, vamos falar com o professor de história por isso, né? Cada momento histórico que nós vivemos teve na educação uma repercussão específica. Lá atrás, quando nós tínhamos as turmas de crianças especiais, elas vieram por quê? A gente tinha pouco recurso de diagnóstico, pouco recurso educacional para trabalhar com essas crianças. E se elas estavam juntas ali, na formação daquele professor, ele conseguia trazer pedagogicamente algum recurso para aquelas crianças que estavam naquela sala, que antigamente chamavam, inclusive, educação especial. Isso. A educação especial era feita na escola regular, porém com uma turminha separada daquelas crianças que acabavam convivendo com as outras em momentos específicos, dia dos pais, dia das mães, hora do refeitório, hora do recreio. As crianças ditas normais acabavam convivendo com as especiais. Isso eu estou falando década de 80, 90, e elas acabavam fazendo um processo de aprendizagem. A diferença é que naquele momento, o interesse do Estado, de modo geral, era fazer com que essa criança
dita especial tivesse um acompanhamento também educacional e ela pudesse aprender de alguma forma a ler ou a escrever, ou minimamente a conviver, minimamente a comer, ou até mesmo sentar numa cadeira, que alguns foram aprender isso na escola. Então existia um porquê disso. Quando a história andou para frente, o que se entendeu? Que a gente precisava incluir essa criança que já estava na escola, porém na sala de aula regular. O que eu trago de questionamento hoje, não quero me dizer se eu concordo com isso ou com aquilo, hoje, numa escola pública, eu tenho crianças com diversos sintomas, inclusive, atualmente, autismo, síndrome de Down, retardos específicos, ou até mesmo TOD, enfim, ou outras coisas, que vão para uma sala de aula regular, e que, no caso da escola pública, muitas vezes não tem um mediador que acompanha essa criança. Isso aí. Aí, olha o que eu estou fazendo com esse professor, que está em sala de aula, que tem todas aquelas outras questões que nós citamos das crianças, entre aspas, ditas normais, mas ainda tem o desafio de ter uma criança especial que muitas vezes não tem um acompanhamento. Então, aí sim eu faço um questionamento muito interessante dizendo por que essa criança está na escola se ela não tem devidamente um acompanhamento pedagógico para ela. E hoje em dia, esse acompanhamento pedagógico é feito, por exemplo, pelos mediadores, que são profissionais, muitas vezes, da área de educação, que fazem cursos e especializações para dedicarem tempo, qualidade e recurso para uma criança que está inserida no ambiente educacional, porém, precisa de um atendimento diferenciado. Então, a gente tem que entender, assim, principalmente o que se quer com uma criança especial na escola. Não pode ser um depósito para simplesmente deixar aquela criança lá dentro só para ela tomar café da manhã com as crianças ou para almoçar ou para participar do recreio, já que em sala de aula ela não tem um acompanhamento. Isso realmente me deixa, assim, bem indignada em relação à condição de algumas escolas que hoje são obrigadas a matricularem essas crianças e muitas vezes não têm o recurso necessário pedagógico para atender essa criança. Sabe, Eduardo, eu quero abrir uma coisa aqui com a Andréia. É importante porque às vezes as pessoas que estão fora, ou às vezes uma pessoa, até aconteceu isso comigo, acho que na semana passada, uma pessoa com pouca sensibilidade quis tratar minha forma de ser sem conhecer minha forma de ser. Então quis até, né? Não tem aquelas coisas. A Andréia tratou comigo, eu tinha uma ansiedade muito grande e tinha uma limitação que eu mesmo não conhecia ali. Então a Andréia, ela tratou comigo. Eu estava com dificuldade em algumas entregas, algumas coisas, num processo difícil, e a Andréia tratou comigo assim que eu consegui, né, fazer aquelas entregas, conhecer algumas limitações minhas, né, reconhecer o Asperger, reconhecer a ansiedade, né? O quanto que a ansiedade atrapalhava para eu fazer aquelas entregas. Muitos saltos qualitativos, né, Roseni? Parabéns. Foi. Gratidão pela oportunidade. Aí eu dei uma arrancada, né? Uma arrancada. Porque às vezes as pessoas vêm e falam, não, graças a Deus eu, né, consegui e me tranquilizei. Né? Como que é bom quando você encontra um profissional que ajuda você a conhecer, a se mapear, a conhecer onde está a sua fragilidade, porque aí você trabalha o seu nível de fragilidade. E quanto é necessário isso dentro da família, né? Você conseguiu tratar sua filha, como você disse, seu nível de conhecimento. Odisseia tá aqui, menina, mas tá assistindo, mas por ela, a Odisseia... Estava aqui, ela gosta desse Ela é a assunto. esposa do Eduardo, presidente do PT, e ela é professora, ela gosta desse assunto. Eu tô aqui trocando com ela, eu falando com ela, tô aqui, tô pensando que tudo a ver com você. E ela tá lá, realmente, celular, criança, o assunto é relevante. Luísa tá aqui também. Meu irmão, cheio de filho, tá aqui também. Que as meninas dele são tudo inteligentes, aceleradas. Porque a gente mistura muito a questão inteligência, não é isso? E muito a questão da imperatividade, né? Do raciocínio muito rápido. Porque muitas vezes
Eu creio que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? A agilização, né? Nós falamos aqui de mentes inquietas e no início Eduardo está falando das mentes que mudaram o mundo. As mentes inquietas que mudaram o mundo, né? Eu conheço algumas que eu sou fã e que fazem a diferença. O Cazuza passou rápido, mas era uma mente inquieta. Também é um brasileiro assim, de mente inquieta é Paulo Freire, cara. Geraldo, que recentemente fez a educação do futuro. Uma mente inquieta, né? Aí, assim, aí, professor, é aquilo que nós estamos falando agora há pouco. O limiar entre a saúde da mente inquieta, ser criativa e ter um processo grande de criar coisas novas, de tomar decisões, de fazer a roda rodar diferente, que é um processo de uma mente inquieta, sim, que pergunta o que devo fazer, como vou fazer, com quem vou fazer, quem é que está envolvido nisso e por que eu estou fazendo. E a mente inquieta, adoecida, por conta de uma questão neurobiológica. E aí, o que nós temos que fazer? Né? Do limão, uma fábrica de limonadas. E se eu tenho ansiedade, Roseni trouxe muito bem o próprio caso dela, né? Eu tenho que tratar essa ansiedade para poder sair do polo ansiedade para o criatividade. Porque, na verdade, neurocientificamente falando, nós sabemos que o lóbulo frontal esquerdo cerebral, ele é responsável pelo processo criativo. O processo criativo está nesse lóbulo frontal superior esquerdo. E, ao mesmo tempo, é o lóbulo que produz a ansiedade. Então, a linha continua sendo muito delicada entre ser criativo e ser ansioso. E a diferença entre o criativo e o ansioso é que o criativo, ele busca as novas ideias e, de alguma forma, ele quer aplicá-las. Para isso, ele vai lá no raciocínio lógico, analítico, estratégico e implementa. O ansioso não, ele sai impulsivamente fazendo coisas que muitas vezes podem até prejudicá-lo. Então, nós temos que continuar olhando a inquietação como um processo criativo, ela é saudável. A inquietação como um processo neurológico, né, desfavorável, precisa ser tratada, que é o famoso transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade, ou até mesmo os TAGs, né, que são os transtornos de ansiedade generalizado. E aí, professor, uma coisa importantíssima, já que a Roseni tocou aí na questão do celular. Nós já sabemos que tem algumas crianças mimetizando comportamentos ansiosos, mimetizando comportamento, por exemplo, né, de autismo, mimetizando comportamentos de TDAH, ou seja, o excesso da tela faz com que ela repita comportamentos que fazem parte de um diagnóstico para quem tem o comportamento real. Olha a situação em que nós estamos. De dificuldade para separar o que foi mimetizado pela pessoa de tanto ver ou o que é real, que ela tem de verdade aquela dificuldade neurológica, ou ser aquele paciente neuroatípico. Então, eu percebo que hoje, até na parte de diagnóstico, nós temos que ser muito respeitosos e muito cuidadosos. Porque eu estou vendo na clínica diversas crianças e jovens que chegam com um diagnóstico, que chegam com uma medicação tarja ou uma medicação farmacológica, que talvez não tenham nem exatamente os sintomas, estão só mimetizando. Isso é muito preocupante, né? Porque aquela coisa que... Tem que dar um abracinho, mamãe. Alguém fala assim, tipo, agora tudo é esse tipo de doença, né? Aquela coisa que vira lugar comum, né? E aí a gente fica com dificuldade de identificar, de acordo com o que você acabou de dizer aqui. Né? Olha lá, gatinha. Meu Temos netinho, uma convidada. Lindona, ela tá crescendo cada vez mais. Meu netinho, Zay, com menos de 2 anos, ele nem sabia falar, mas ele já controlava ali as interfaces ali do celular. Mandava programação para ele. Mas realmente, eu não ele fica ali, ó. Professor, eu não estou dizendo que a gente tem que negar a tecnologia para as gerações. Não, eu entendi muito bem. Nós temos que trabalhar os excessos. Isso e aí. assim, nós adultos é que temos que trabalhar isso. Nós adultos, porque na verdade uma criança não pega um celular sem que haja a disponibilidade. Com certeza. Ela tem essa disponibilidade porque algum adulto viabiliza. E o adulto, quando viabilizou isso há 10, 12 anos, estamos falando de um fenômeno de
década e meia, no máximo 2 décadas, nós nem sabíamos o que estávamos fazendo exatamente. Conosco mesmos. Tem cenas aí na internet, quem quiser dar uma olhada, de pessoas num restaurante, todas no celular. Né? Recentemente eu fui a um restaurante e estava assim, não temos Wi-Fi, conversem. Falei, uhul, vou voltar aqui sempre. E tem outros que vão embora, né? Nem entra porque não tem Wi-Fi. Tem outros que vão embora, que chega, não, é absurdo. Então, o que a gente está falando? Nós estamos fazendo escolhas o tempo todo, algumas até inconscientes, naquela coisa da normose que eu falei antes, só porque todo mundo faz, você acaba fazendo. Tá todo mundo estressado no trânsito, então eu tô também. Tá todo mundo no celular conectado o tempo todo, eu tô também. Tá todo mundo não parando para conversar e dar atenção ao outro. Mas nós estamos fazendo escolhas, nós enquanto humanidade, enquanto moradores do mesmo planeta ou do mesmo estado, da mesma cidade, nós estamos fazendo escolhas. E essas escolhas muitas vezes não são nossas de verdade. São essas estimuladas pelas redes em cima de uma verdade que é de que eu tenho que ser igual a todo mundo para poder me enquadrar. O adolescente, a gente até entende isso, porque ele está numa crise de identidade, mas o adulto precisa fazer as suas escolhas e que sejam escolhas mais sustentáveis, né? A minha luta é essa, escolhas mais sustentáveis, né? Andréia, Eduardo, Josiel está fazendo um sinal para mim, falta 10 minutos para a programação. Eita! Como passa rápido, gente, aqui como passa rápido, né, Eduardo? Como que passa rápido? Eu estou trazendo Eduardo para perto, porque Eduardo é uma estrutura intelectual dentro da nossa cidade, igual o Paulo Renato Porto, outras pessoas que participam aqui conosco, estrutura mesmo, né? Pessoas que precisam ser bem aproveitadas pela cultura e pela experiência que trazem. Viu, Andréia? Quanto conhecimento, Eduardo? Doutora Andréia. Não é isso? Semana passada, o que eu vi no Roberto Henrique, nem quis parar, nem queria nem que o programa terminasse. O que vocês estão achando do tema, Roseli, do trabalho? Você que favorece esse momento tão bacana, a gente sente tanta falta de conversar com coisas que são edificantes, construtoras, que nos fazem refletir, que nos trazem também reflexão, que eu nem percebi o tempo passar, gente. Estou sentindo muita saudade de você. Queria te perguntar uma coisa nesses minutos que faltam sobre o TOD, como os pais tratam os filhos com TOD. Então, assim, gente, é o transtorno de opositivo, né? Que é uma criança que não obedece, uma criança que não aceita comando, uma criança que tem dificuldade de se adaptar a regras. Então, assim, uma coisa importante é ter um tratamento multidisciplinar, a escola receber esse diagnóstico, ter outros profissionais que possam ajudar essa família, mas em primeira instância, o TOD, ele é feito também, a gente na TCC, eu trabalho com TCC, professor, Teoria Cognitivo-Comportamental. Na TCC, a gente dá uma série de rotinas para que essa criança comece a fazer. E dentro dessas rotinas, o pai, a família, a mãe, a escola também participam. Então, a primeira coisa, Roseni, é começar a trabalhar com rotinas, né? Para que ele comece a encontrar espaços de obediência dentro do dia a dia dele, sem o enfrentamento. E, é claro, dependendo do caso, gente, tem que entrar com medicação. Eu, particularmente, por ser terapeuta holística, não gosto de medicação farmacológica. Prefiro as medicações naturais, né, Roseni? Vou te mandar os suprimentos. Por isso que eu falo aí, vou te apresentar a Luciana, que é da sua área. Então, se for possível, dependendo do caso, faça uma medicação mais natural, que não vai causar dependência aí depois e um desmame muito prolongado. Mas, dependendo do caso, se for mais grave, tem até que entrar com a medicação convencional. Podendo sair dela, eu recomendo. E uma outra questão, né, gente, para nossa saúde, independente de ter TOD, TOC, TAG, TDAH, manter bom humor, gente. Bom humor é a chave do sucesso para a saúde mental e emocional. Sempre deixar esse recado. Mau humor mata e bom humor salva. É verdade. E sorriso é de graça, né, gente? Aqui, sorrir, abraçar... Agradecer, orar, tudo é de graça. Então, usa bastante para você ter mais saúde.
Hoje eu saí daqui muito satisfeito de ter participado dessa roda de conversa aqui a respeito de uma coisa que está no dia a dia da vida da gente, né? Querendo ou não, dentro da família, a gente vai identificando os casos, né? E isso é muito importante. E uma coisa que eu sinto muita falta é os meios de comunicação, muitas vezes, peca muito por isso. Peca por um monte de coisa, mas essa questão, né, que é uma questão que não tem a ver com política, não tem a ver com posicionamento ideológico, não tem a ver com nada disso. Simplesmente são informações necessárias para que a gente possa ter uma vida melhor, lidar com esses problemas mais modernos de uma forma adequada, né? Às vezes, óbvio que vai precisar de um medicamento, vai precisar de um especialista, mas tem também a tarefa do cotidiano, do dia a dia, que pode também ser fundamental para a gente tirar, né, crianças, adultos de um conflito desse, né, existencial que traz consequências muito sérias. Eu acho que fazer isso é fundamental. Esse é um papel também, mas importantíssimo, que é uma forma de socializar, de coletivizar essas questões todas aí, informando, né, bem as pessoas, para ter uma qualidade de vida melhor. Acho que o caminho é esse, é buscar sempre fazer com que nós, humanos, tenhamos uma qualidade de vida melhor, já que o mundo que a gente vive é muito maluco, muito doido, então isso é fundamental. Eduardo, esse programa aqui é um programa de educação, né? É um programa que traz a educação também, o conhecimento, a cultura de algumas questões. Tanto é que a gente está aqui fazendo uma discussão importantíssima. O que a gente conversou aqui é de suma importância, sabe, para cada um. Quem não viu o seu programa perdeu, né? Se fica ainda lá para depois, eu não sei, mas vai. Fica no streaming, tenha um alcance, né? O programa vai rodando, muitas pessoas assistem. Eu acho que... Às vezes pessoas que eu nem, assim, tô pensando, imagina, né? As pessoas vêm e comentam a programação. Fica aí toda a vida. A gente tem no YouTube. São quantos canais, Giovanni? São 198 canais. Não é isso? 198 canais. Entra na TV também. Então reproduz mais tarde. Muita gente vai usufruir. Vamos aí, então. Olha, ele tá lá nos minutinhos já, mostrando ali o nosso colaborador aqui, né? O super, né? E eu acho, Josiel, excelente. Nós temos o pessoal da Câmara que está assistindo a gente, o presidente da Câmara está ligado, o pessoal está ligado. Eu acho excelente sugestão que tem as TVs Câmaras da vida que tem tempo, tem o espaço, né? Eu não conheço direito, você conhece a estrutura, que poderia estar vinculando programas de informações como essa. Com certeza. Né? Com certeza. E aqui agora, no encerramento também, eu quero deixar uma sugestão para Prev Campus. É Prev Campus, né? Nossa Caixa Previdenciária. Previdenciária do município. Para usar a mídia, porque esse pessoal, eles têm poder de mídia. Para lembrar as pessoas idosas na hora de fazer prova de vida. Porque há um trabalho ao contrário, né? Eles bloqueiam o pagamento e você vai lá, eu ouvi de uma funcionária, um castiguinho. Para o trabalhador, servidor público, é uma punição. Não pode existir punição. Tem que existir aplausos pelo serviço prestado ao público, pelo relevante trabalho. E muito cuidado como trata e como cuida. Eu quero falar isso, e eu avisei que eu ia falar. Quero falar isso às pessoas que trabalham no recursos humanos, porque já fala recursos humanos, e a prefeitura tem recursos humanos para fazer esse trabalho de respeitabilidade com o servidor aposentado. Porque no meu caso, graças a Deus, dá para segurar a onda. E aquelas pessoas que esqueceram de fazer a prova de vida estão mais de 16 dias sem seu pagamento, castiguinho. Essas pessoas deselegem o prefeito. De locomoção, tem gente que tem dificuldade. Eu Prévio Campos é na outra esquina, né? E aí eu ouvi, tem o castiguinho.
Eu falei nada porque eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. Mas eu deixo aí esse conselho. Usa a mídia. Feliz aniversário. Não esqueçam da prova de vida. Eu todo ano esqueço. Todo ano eu esqueço, não adianta. Mas o Suledil liga pra todo mundo. Mas eu falo, não lembra a minha idade, então ele não lembra da prova de vida. Mas ele também não liga pra isso, mas ele não liga pras pessoas. Como o Suledil faz, a Preve Campos podia fazer também. É verdade, não, tá. E aí, ó, cai novamente, Roselina, relação sustentável com as pessoas. Vamos ajudar as pessoas a darem o seu melhor, né? É isso aí. Então, isso aí é mais uma forma da gente construir relações sustentáveis e saudáveis também. Sempre, né, doutor? Sempre. É verdade. Em todos os lugares, em todos os espaços. Nas mínimas coisas, naquelas mais essenciais. Andréia, muito obrigada. Gratidão, Roseli. Deus abençoe. Gratidão, professor. Prazer conhecê-lo, prazer revê-la. Quero desdobrar meu tratamento com você, porque foi muito positivo para mim. Quero desdobrar, vamos fazer mais coisas juntas. Eduardo, foi muito bom você vir. Volta. Obrigado. Odisseia, quero te agradecer. Tá ligadinha aí no programa. A Luísa, tem um pessoal ligado. Pessoal que assistiu pelo Instagram, continue conosco. Eduardo, vem mais do nosso programa. Só você me chamar. Aí, viu? Coisa boa. Tô aposentado, tô Andréia, o próximo eu quero fazer daí de Campos, hein, Roseni? Então, menina, e você precisa conhecer a Luciana, aproveitar que ela veio de Nova York, tá aí na sua região. Se eu não me engano, ela é de Friburgo. Ela trabalha com esses suprimentos, porque não deu para colocar vocês duas juntas na mesma tela, tá bom? Vou passar o contato para você depois, tá? Beijo, Andréia. Beijo, obrigado, você, Josiel. Obrigada, gratidão sempre. Giovanni, muito bom, tava com saudades, né? Eduardo, muito obrigado, falo sempre. Tô aqui, à sua disposição. Viu que show de programa? Tchau, gente, até semana que vem. Você acabou de ouvir o programa A Voz de Campos.